Muito bem, galera. Vamos aí então, estudar aí sobre a mecânica, né? Tá? Que é uma parte da física também, que faz parte da apostila aí do EJA Ensino Médio, disciplina de física com o professor Jaci, né? Então o que que estuda a mecânica? É o ramo que estuda os movimentos, né? E ele está dividido em duas partes: a cinemática, que estuda o movimento de corpos, dos corpos ou partículas sem se preocupar com a causa desse movimento, né? Que dá origem a ele, e a dinâmica, que vai estudar o movimento também, as causas desses movimentos. Então, a mecânica é dividida em duas partes. Quais são elas? Cinemática, né, que não estuda as causas em si do movimento, que causa o movimento, apenas o movimento em si. E a dinâmica, que estuda os movimentos. Vamos estudar aí primeiro a cinemática, que não se preocupa com as causas desse movimento, né? Para a gente entender um pouco o que é cinemática, a gente precisa saber o que que é uma partícula e o que que é um corpo extenso, né? Depende muito, isso é relativo, entendeu? Então, olha só, partícula é todo corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno físico. Corpo extenso é todas as dimensões que interferem no estudo de um determinado fenômeno físico, né? Exemplo, uma pulga em relação uma pulga em relação a uma pessoa é uma partícula, né? Já a pessoa em relação à pulga já é um corpo extenso. Mas se eu falar para vocês, uma pulga em relação vamos dizer, a um piolho também já é um corpo extenso, porque eles têm aproximadamente as mesmas características. E é muito relativo, gente, a questão do corpo extenso e partícula. Por quê? Se você vê um avião passando, sobrevoando a nossa cidade, por exemplo, lá ela está a 3.200 metros de altitude, por exemplo. Para nós, lá no céu, ele é um ponto material, né? Que estamos aqui na superfície terrestre. Mas quando você chega próximo dele em um aeroporto, por exemplo, ele já é um corpo extenso. A mesma coisa acontece com um carro, né, um automóvel. Você vê ele passando em uma rodovia distante de você, ele é um ponto material, mas se você estiver muito próximo a ele, né, você de alguma forma vai ter que sair de perto dele porque ele vai se tornar um corpo extenso para você, entendeu? Então tem que ter muito cuidado. O que que é o referencial, né? Adotado. Então, o referencial sempre vai ser um objeto fixo, né? Que vai determinar a partir do qual ponto analisar se é corpo, né? Ou se o corpo é uma partícula, né? E se está em movimento ou não, porque um corpo ele pode estar em movimento ou não também, né? Exemplo de corpos em movimento ou não. Se você está dentro de um ônibus, né? Em viagem, se você sentado na poltrona, em relação ao motorista, você está em quê? Em repouso, você não está em movimento. Agora, em relação a qualquer pessoa que está parado à beira da rodovia por onde está passando o ônibus que você está dentro dele, você vai estar em movimento, né? Então, depende muito do que você está adotando como referência, tanto para corpo extenso e partícula, quanto para movimento e repouso. Ok, gente? E a trajetória, gente, seria o quê? A trajetória seria todos os pontos por onde um corpo, por um determinado período de tempo, irá percorrer uma determinada distância, né? Ela pode ser uma trajetória retilínea, seja em linha reta, tem dois exemplos aí, ó. Ou curvilínea, que tem uma curva, né? No caso da bola, que fez uma curva. Tá, ok? Então tem que ter muita atenção sobre isso aí. Então essa aqui é a primeira parte da mecânica, né, que a gente viu aí em relação à cinemática, partícula e corpo extenso, depende muito do referencial, assim como um corpo está ou não está em movimento, que depende muito também do ponto de referência, ok, gente? Então, aí tem as atividades relacionadas a isso, ok, pessoal? Depois eu falo sobre velocidade média com vocês.